falhar, a mensagem não chega até você. Então, o canal falha, a mensagem não chega, certo? Se, por exemplo, você estiver aí na sua casa com o computador ligado ou celular, e aí você está lavando vasilha, lavando roupa, cuidando de menino, e eu falando ao mesmo tempo, você está com outras ocupações, então o receptor tem outras ocupações e a minha mensagem pode também não chegar. Por quê? Quando eu começo a lavar vasilha, eu começo a pensar na morta bezerra e eu esqueço do que está escrito aqui, do que está sendo falado, de tudo, né? Então, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, uma pode não dar certo. Então, há falhas na comunicação? Sim. O receptor pode não querer me ouvir, ou a mensagem pode estar incompleta, é um texto que eu não entendo, numa linguagem que eu não estou preparada para ouvir, ou então pode ser que a língua que você está falando é uma língua que eu não entendo. Então, você está conversando comigo e a Gisele vai lá e faz uma pergunta em grego, mas eu não sei grego, então não consigo responder, porque eu não sei o que ela falou, então o código falhou. Ou pode ser que o contexto não faça parte daquilo que eu conheço. Então, o contexto não é tudo que envolve a comunicação, tudo que envolve esses elementos da comunicação. Então, se eu disser para você, por exemplo, gente, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Aí você pega e pensa assim, nossa, mas do que ela está falando? Porque eu não contextualizei. Você pode ter entendido a mensagem, você pode ter entendido que realmente mais vale uma oportunidade que você está tendo, uma oportunidade real, que está nas suas mãos, do que oportunidades aleatórias, idealizadas, que estejam por aí. Então, é melhor você ter uma coisa segura nas mãos do que sair por aí procurando aquilo que não te traz segurança. Você entendeu isso? Mas você pensa assim, ela está falando do quê? Porque é preciso que eu contextualize você. Olha, eu estou te falando a respeito da proposta de emprego que eu recebi ontem. Aí você sabe por que eu disse isso. Eu te contextualizei. Então, é preciso que haja esse contexto. Porque senão você até entendeu a mensagem, só que você não consegue entendê-la em toda a sua amplitude, certo? Nesse exemplo aí, nesse texto, nós temos, então, dois pinguins. Um está sobre a camada de gelo, o outro está dentro do mar, né? E aí, um pinguim que está no gelo fala, nada, que foi, quer dizer, o segundo não entendeu, o receptor não entendeu. Nada. Aí ele, né, um monte de interrogações, ou seja, não estou entendendo. O que você está dizendo? O que foi? Aí ele repete de novo, nada. E aí a baleia já está lá abocanhando o pinguim. Aí ele fala, burro. Nesse caso, a comunicação aconteceu? A comunicação teve sucesso? Não. Por que não teve sucesso? Por que vocês acham? O que falhou aí? Qual elemento falhou? O outro pinguim não entendeu o que estava em cima da pedra queria dizer. Então, foi o receptor que não entendeu o que o emissor queria dizer, certo? Então, foi isso que falhou. E o que o emissor poderia ter feito de diferente para não ter falhado? Ter avisado que tinha um bicho atrás? Como? Não ouvi. Mudado a mensagem? Mudado a mensagem, por exemplo, porque ele não mudou nada, não foi? O que ele mudou foi o tom da mensagem. Então ele falou nada, nada, nada. Então ele mudou o tom da mensagem, mas a mensagem continuou a mesma. Então, é o seguinte, se eu falo uma coisa e aí você me diz, professora, não entendi. Eu repito a mesma coisa do mesmo jeito, vai funcionar isso? Pode ser que não, porque você não é que você não ouviu, você não me disse, professora, eu não ouvi. Se você disse, eu não ouvi, eu repito a mesma coisa e aí vai estar tudo bem. Se você me diz, professora, eu não entendi, ouvi, você ouviu muito bem. O que você fez foi não entender.
Então, ele deveria ter dito, nada. Aí não entendeu, é para você nadar. Ou, nada rápido. Ou, olha a baleia atrás de você. Você está em perigo. Ele podia ter dito qualquer uma dessas outras frases para melhorar a comunicação. Então, o emissor também tem a função de adequar a linguagem àquilo que o receptor consegue entender. Então, se o receptor não entendeu, nesse caso aí, a falha da comunicação se deu por conta do emissor. Não foi por conta de outra coisa. Não foi o receptor que não entendeu o que ele quis dizer. Foi o emissor que não soube dizer, certo? Então, a falha está no emissor que não soube dizer o que ele tinha para dizer. Se ele tivesse dito de outras formas, ele poderia ter salvado a vida do segundo aí do receptor. Tudo bem? Esse outro aqui, ó. Ele diz, aqui nós temos, quando eu vou fazer uma leitura de um texto que tenha parte verbal e parte não verbal, o que é parte verbal e não verbal? Nós temos aí as imagens, né, do homem aí, parece que meio bêbado, a mulher dormindo, isso é a parte não verbal, tá? É a parte não verbal. E os balõezinhos de fala, que é o que está escrito ou está sendo falado, que é a parte verbal. Então, quando nós temos esses dois tipos de mensagem, de texto numa mesma mensagem, nós precisamos ler esses dois tipos de texto. Às vezes, a gente comete o erro de ler apenas o que está escrito. E esse é um erro mesmo, principalmente no que se refere à interpretação de texto. Principalmente no que se refere à interpretação de texto. Porque, às vezes, existe um elemento que está na imagem, na parte não verbal, e eu não consegui alcançar essa interpretação de texto por conta disso. Eu não consegui responder corretamente, porque eu só li os balões, eu não li a imagem. É preciso ler também a imagem. Então, se eu tenho um texto que tem linguagem verbal e não verbal, eu preciso ler a linguagem verbal e eu preciso ler a linguagem não verbal também. Então, partindo da linguagem não verbal, nós temos um homem com a lata de cerveja na mão, provavelmente bêbado, sem camisa, um pouco feio, né? E uma mulher que está dormindo aí e que ela tem também, ela está dormindo, ela não está prestando atenção nele, né? Está inclusive de costas para ele. E aí ele diz no primeiro quadrinho: querida, eu quero a mala. Está no maleiro do quarto de visitas. Não é isso, querida. Hoje vou a Marte. Por mim, você pode ir a Marte, a Júpiter, até desde que me deixe dormir em paz. Aqui o emissor, que é o homem aí que está com a latinha na mão, o emissor é sempre aquele que fala, certo? É sempre o eu, o emissor. Então aqui o emissor, ele diz, querida, eu quero a mala. Usou até um verbo aí, ó, com um pronome bonitinho, né? A mala. Só que a palavra a mala, ela causa uma cacofonia. A cacofonia, gente, é o som mal produzido, é o som ruim provindo de uma palavra. Então, ao invés de entender o verbo amar e lá, ele entendeu amá-la. Foi isso que ela entendeu. Depois ele fala a Marte, que também provocou uma outra interpretação. Então, ela entendeu que ele ia a Marte, né? Ao planeta Marte. Quando ela dá essas respostas, nesse caso aí, a falha da comunicação se deu por conta do emissor ou se deu por conta do receptor? Quem falhou? O emissor ou o receptor? O emissor. O emissor? Por que você acha que o emissor falhou? Vai ver, foi a forma que ele falou, né? As respostas que ela deu são as respostas esperadas para a pergunta dele? Do que ele está dizendo, aliás? E vocês acham que ela deu essa resposta por quê?
Por que ela deu esses tipos de resposta aí? A mala está no maleiro do quarto de visitas. Por mim, você pode amar, te ajuda, o raio te parta. Por que ela deu essa resposta? Porque ela interpretou errado também. Ela interpretou errado ou ela quis entender errado? Tem essas duas possibilidades. Porque ela não queria fazer nada com ele, então ela deu essas respostas. Então, é porque ela não estava a fim de amá-lo, não é? Como ele está pedindo aí. Ela não está a fim, então ela respondeu o que ela quis responder. Nesse caso, a comunicação não se efetivou porque o receptor não quis que se efetivasse. O receptor que não quis entender. Não foi o emissor que errou. O emissor falou bonitinho aí, ó. Usou até a língua portuguesa a língua portuguesa no seu sentido mais culto. Amá-la, amar-te. Mas o receptor não tinha interesse. Quando você não tem interesse, você dá a resposta qualquer e se livra do problema, certo? Foi o que ela fez. Às vezes, sim. Então, aqui nesse contexto, desse modo, ela já está deitada, já está dormindo, o homem está bêbado. Então, por todos esses elementos que nós estamos vendo aí, ela dá a resposta que ela sabe que vai fazer com que ele suma da frente dela, certo? Então, é por isso. A falha aqui, então, é do receptor, não é do emissor. Compreenderam? Esse aqui, ó, o poder de um boato. Nós temos aqui uma repartição pública, né? E aí nós temos aqui no cantinho, ó, o chefe. Aí o chefe disse, Zé, quero o número deste pedido. Alguém está passando na porta do chefe e entende despedido. Aí ele responde, ele diz em voz alta, né? Despedido. Aí o que está bebendo água? O Zé. Aí o outro, o quê? O Zé está despedido? O Zé e o Tadeu estão despedidos? Eu também? Nós todos vamos ser despedidos. Aqui também houve uma falha na comunicação, não foi? O que falhou aqui nesse caso? Lembram daquela brincadeira, telefone sem fio que a gente fazia na sala de aula? Alguém dizia alguma coisa para o primeiro da fila e todo mundo ia passando a mensagem até que chegava no final e a mensagem, às vezes, vinha toda deturpada, né? Era uma outra mensagem. Foi o que aconteceu aí. O chefe disse, eu quero o número deste pedido. Aí o outro passou e escutou mal. Então, quem escutou mal? Foi o que estava passando lá na porta. Aí ele repete despedido, porque ele entendeu despedido ao invés de deste pedido. Aí o outro já enfia a colher de pau no meio. O Zé, ninguém tinha falado do Zé, né? Que tinha sido despedido. O Zé tinha sido elencado para trazer o número do pedido. Aí começa, então, a esse boato todo na repartição inteira, de que o Zé foi despedido, depois o Tadeu foi despedido também, depois todo mundo tinha sido despedido. Nesse caso aqui, então, o que nós temos é um mau entendimento a partir do momento em que a pessoa que propaga o boato não estava na conversa. Ele apenas ouviu dizer, ele estava passando na porta, ele entendeu mal o que estava sendo dito. E aí ele provoca todo esse sabor aí na repartição, certo? Então aqui a pessoa não ouviu direito e faz com que isso aconteça dessa forma aí. Aqui na escrita, sempre que todos os textos que nós vimos anteriormente são textos orais, né? O pinguim estava falando, o homem lá estava conversando com a esposa dele, o Zé também lá que foi despedido também era uma fala oral. Na escrita, isso acontece também? Também, a gente tem que prestar bastante atenção para que a gente não cometa erros na escrita que vão fazer com que o meu receptor entenda errado.
Então, toda comunicação tem um receptor, tem para quem eu estou escrevendo. Eu faço uma redação, eu vou pensar para quem eu estou escrevendo essa redação. Essa redação é para minha professora corrigir e me dar 2 pontos, que vale lá os 2 pontos do trabalho. A redação eu estou fazendo para um concurso, e aí nós temos vários professores que vão corrigir essa redação. Existe, então, sempre um receptor. Essas pessoas que vão corrigir essa redação são os receptores. E eu preciso pensar no receptor para poder escrever o meu texto da melhor forma possível. Aí nós temos uma plaquinha com o menininho aí, e ele diz o seguinte, a plaquinha, vendo o pôr do sol. Aí alguém pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? Aí ele diz, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. O que estava errado aí? Falta 1 minuto para eu terminar aqui, tá, gente? Aí vocês continuem no mesmo convite, tá bom? O que está errado aí na plaquinha do menino? O que deu errado? A palavra vendo? A palavra vendo, porque a palavra vendo pode ser de vender e pode ser de ver, não é? Ver. A pessoa entendeu, a pessoa que interpela, entendeu então que ele estava vendendo o pôr do sol. E no caso, ele estava apenas observando, olhando, vendo o pôr do sol, né? Eu vou encerrar aqui e a gente volta, tá bom? Até daqui a uns segundos.